Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui com a minha amiga, doutora Gabriela, e a gente trouxe um convidado muito especial. A Gabriela vai apresentar para vocês. Muito legal, a gente está muito honrada hoje de ter aqui com a gente meu amigo em primeiro lugar e hoje paciente também, Rodrigo Mussi, que a gente teve a honra e o prazer de ter cruzado nossa jornada aí. Seja bem-vindo, Rodrigo. Seja bem-vindo. Obrigado a vocês duas. A doutora, eu sou super admirador do trabalho dela, mas mais ainda pela pessoa que ela é. Assim, eu falo, indiquei alguns pacientes e as pessoas falam a mesma coisa. A energia do lugar, do consultório é muito ela, a personalidade dela que passa pra gente. Isso é um prazer. Então, quando ela me convidou, não pensei duas vezes, ela sabe de estar aqui com vocês. Agora, tô te conhecendo, prazer. Prazer. Inclusive, seu sorriso tá maravilhoso. Eu tô tentando marcar consulta com ela. Não dá? Não dá. Tá muito cheia essa agenda. Não, foi engraçado que meu maior terror de sorriso era o corredor bucal. E aí a gente tentou com o alinhador invisível de todas as maneiras. Expansão. Não, antes, mas não expandia. Cara, ela veio com uma solução em 2 consultas pra mim. Ela resolveu. Ela falou, vou fazer isso. Eu falei, tá, eu confio na doutora. Cara, e pior que mudou. Pior assim, mudou muito. Que isso? Não só eu, mas os vídeos, as câmeras, as fotos, as pessoas passaram a falar. E é nítido o sorriso. E você conhecia já bastante, né, dessa área, né? Que você trabalhou numa eu empresa... Eu conhecia, de alinhador invisível, né? Mas eu não imaginava que talvez a experiência dela com o toque ali, eu jamais imaginei que ia fazer aquilo. E eu fiz e mudou meu sorriso. Mudou mesmo. Ô, Gabi, e é igual a gente falou, a gente fez um outro assunto, né? Com outro episódio, a gente estava falando, né? Que a gente... tem que ver todo o corpo, não só... o contexto geral, né? Não só aquela situação, eu sou ortodontista, tem que saber só de orto, né? A Gabi, ela também é completa. A gente, né, faz faceta, faz lentes, faz a parte estética, faz de tudo, né, Gabi? Com certeza. E foi muito interessante porque eu acho que a odontologia digital permite essa experiência antes de tomar uma decisão. Porque a gente faz o planejamento, né? O planejamento virtual, eu acho que ele é fundamental para essa tomada de decisão. Porque muitas vezes a gente fala, olha, vai melhorar, o quanto isso vai melhorar. Então, acho que o Rodrigo pode contar um pouquinho pra gente. A gente fez o escaneamento, ele tinha pensado em voltar a usar o aparelho, né? E a gente falou, bom, vamos fazer... Eu acho que o que te incomoda, né? A gente ouviu bem isso daí. Eu acho que não vai melhorar tanto quanto se a gente fizer. Então, a gente pediu um planejamento virtual e aí ele voltou para ficar alguns dias experimentando, tirando foto, né? Conta pra gente. Realmente. E assim, quando a gente experimentou antes de fazer, eu comecei a ver uma mudança logo do experimento. Durava 2 dias o experimento que saía da Você ficou triste até quando saiu, né? Aí eu falei, caramba, tá saindo, tá né? Comendo, eu ia sair pra festa e tal. Falei, nossa, o dente tá bonito. Aí eu comi alguma coisa, ferrou, saiu. Não posso tirar foto na festa. E assim, uma coisa, né? Falo pra poucas pessoas, o que aconteceu? Eu, no acidente, emagreci 45 quilos. O que aconteceu? Eu passei logo de cara, porque eu tive perda... de músculo no rosto, óssea, foi muito difícil. Ali... Foi traumatismo craniano, né? Foi. Aí aconteceu, eu trabalho hoje com isso, né? Eu tinha acabado de sair do Big Brother e aconteceu o acidente. Então eu tava conhecendo esse mundo. E ali, a hora que eu vi meu rosto, extremamente diferente, trauma, né? Aí eu comecei a fazer até, na época, preenchimento e tal, porque pra repor o rosto. Só que eu passei a engordar. Você emagreceu 40? 45 quilos. Só que agora eu passei. Aí tipo, dou 90 quilos. E aí aconteceu. Aqueles preenchedores passaram a ficar cheio o meu rosto. Ficar redondinho, gordinho. E aí eu fiquei com dificuldade de sorrir. Porque quando eu sorria... A bochecha atrapalhava. Aí quando eu colocou os dentes, passou a fazer... dar um o contexto geral a harmonizar. Ainda tô cuidando pra tirar, tô tirando mesmo, tipo, fiz há 2 dias, ainda tá inchado aqui, tô tirando todo o preenchedor aqui e tal, pra ver se volta o rostinho mais magro, mas os dentes começou a equilibrar um pouco o contexto do sorriso. Não, seu sorriso tá lindo. Mas é só que aqui, às vezes, eu falo, não, tô cheinho, mas não é porque... Eu passei do peso, óbvio, mas é também porque... Detalhe, é só emagrecer um pouquinho. É tão fácil. Por isso que eu falo, bons profissionais, dentista
médico. Ela fez uma coisa excepcional num comentário dela. Ela foi e fez e realmente testamos e deu certo. Atingiu no que era a sua queixa, né? O importante é ouvir a queixa do paciente em qualquer área, né? E aí, quando eu tipo, tô falando de preenchedor e tal, tem que ser bom profissional. Não é só porque faz um cursinho, desculpa, todo respeito. Não faz só um cursinho, faz. Porque tem muita gente que errou no meu rosto na época. Hoje eu tô com um dermatologista, médico, que não tô... mas é interessante. É interessante você dar a sua opinião. Até assim, para ele ser nosso convidado, porque eu acho que é muito legal. Não, e ele viria com o maior prazer. Ele é um cara muito bom. E assim, ele é na paciência. É difícil ter paciência. Ele que tá tirando o seu preenchedor? Tá tirando, tá harmonizando, mas não é fácil. Mas ele tá com qual a técnica? Laser? Não, a primeira coisa que ele fez tem que tirar aquele raio-x não sei se é raio-x. Ultrassom do rosto. Eu já fiz. Aí na hora, só que aconteceu, os preenchedores foi deslocando. Porque ele não fica. Eu achava que isso ficava. Foi ácido hialurônico que você pôs e ele deslocou? Ele desloca. Aí, tipo, foi indo. Aí começou. Aí ele viu muita coisa. Só que assim, se ficar tirando, parece que não é bom pro rosto, não é bom pra pele, alguma coisa assim. A hialuronidase, ela tira não só o preenchimento, ela tira também um pouco da sustentação. Só que começou a descer gordura, aqui. Aí descer aqui. Aí eu fui ver, aí, faço vídeo, foto toda hora. E aí comecei, caralho, desculpa, tá difícil. Ai, meu aí Deus. ele fez a lipo, né? É lipo mesmo. Tá. Agora ele fez o retoque, por isso tá bem inchado. Mas assim, aí fica reto de novo. Mas é impressionante o que tirou. De gordura e... Na lipo sai o preenchedor também? Sai tudo. Aí ele limpa aquele. O acidente foi em 2022, né? Foi ano passado, em abril, sei lá. E aí, mas assim, então é uma luta. Por isso que eu falo, você vai num mal profissional, se ele errar não é fácil tirar. Só tirar. Não, é por isso eu faço preenchimento também. Eu sempre coloco assim, o menos é mais. Vamos com calma, faz um pouquinho só. Esse é o slogan do doutor, menos é mais. Esse é o slogan dele. É o menos é mais. Você coloca, põe 1 ml só, que nem o pessoal quer colocar aquele lábio, 2 ml de lábio, às vezes fica aquele bocão de pato. Tem muita gente exagerando isso daí, exagerando. Tá? Tem muita gente que você olha assim, não, nada a ver. Não dá, né? É muito... muito... falando assim, eu acho que as pessoas, o que eu penso é assim, né? Quando você vai reformar um sofá, você não quer perder a característica daquele sofá. Exatamente. Né? Então, eu acho que quando as pessoas começam... Se você quer um outro sofá, compra um sofá novo. Sim. Né? Mas eu acho que perder as suas características individuais, porque começou a virar um padrão de beleza, onde todo mundo quer ficar com a mesma face. Mas tem vários artistas tirando, né? Tem também. vários artistas tirando. Eu vejo muitas pessoas, não só artistas tirando, pessoas que exageraram comuns tirando, e começaram a... Porque eu, por exemplo... Tem uma outra ex-BBB que eu acho que... Não, confundi. Tem muita gente tirando. Porque assim, tá vendo que tá sendo exagerado. E quando você chega... Não sei, isso que eu falo. As pessoas começam a não ter ideia... Assim, eu quero ficar igual fulano, igual ciclano, mas cada um tem um padrão, não dá pra você ficar... Eu, por exemplo, tenho uma característica óssea diferente, nunca vou conseguir ficar com o rosto da Gabi, e a Gabi o meu vai ficar fora, né? Uma coisa que eu tô aprendendo, por exemplo, você vai em alguns profissionais, pra isso, tá? Vai em alguns profissionais, ele vai sempre fazer a característica que ele viu no último. E não é a sua. Uhum. E não é a sua. Vou fazer aqui pra ficar mais... Desculpa, ele tá fazendo dos últimos pacientes dele, ele tá fazendo achando que o seu vai ficar igual. Por isso você é um profissional que ele olha individualmente cada um. Que o padrão, o pessoal fala que o padrão de beleza, né? Os rostos mais perfeitos que tem é do Brad Pitt e da Angelina Jolie. Sim. Então, eles começaram a fazer muito preenchimento de ângulo de mandíbula também. Sim. Pra ficar com aquela característica, sabe? Eu não acho... Eu acho legal um retoque ou outro. Acho bonito, mas não exagerado. Eu acho assim, são pequenos detalhes que fazem muita diferença. Sim. Porque se a gente for pensar, né, com relação, por exemplo, ao Rodrigo, você pensa que um aumento de 0,8 milímetros é muito pouco o impacto que isso dá. Sim. Por isso que eu acho que isso vale para todas as áreas, né? Porque muitas vezes, assim, você faz um pequeno retoquezinho arredondar um ângulo do dente daquele paciente... Que já dá uma diferença. Já dá uma diferença. Mas aí, Rodrigo, também é diagnóstico, né? Por exemplo, você chegou lá querendo colocar de novo o aparelho. E aí o diagnóstico da doutora foi, não tá certo, não pode. Eu fiz uma pergunta, doutora, eu queria muito expandir mais. Daí ela começou a analisar do jeito técnico, de alguém que conhece...
e falou, né, A melhor solução é a outra. É que vai demorar, talvez não vai, talvez abrir como você imagina e pode demorar e eu não quero que você fique decepcionado. Então ela foi dos dois jeitos, tecnicamente, emocionalmente, porque imagina daqui 6 meses eu falo, Você desistir, né? Tá que Falar que pariu, fez usei errado, de né? novo e deu errado. Porque é um processo. E quando a gente avaliou, além de tudo, não tinha osso para aquela expansão. Sim. Então, pior tem um do que limite ele... biológico para pior- fazer essa expansão, né? Pior do que ele não ficar satisfeito seria eu causar um dano, aumentar uma retração, ele ter Da perda óssea. Então, né? acho que isso que é muito importante, porque muitas vezes a gente não está satisfeito, mas às vezes, lógico que eu sempre faço esse preparo da parte de aparelho, mas para ele naquele momento não era o melhor, entendeu? E aí, voltando, agora você falou do acidente, que você teve a perda óssea, a perda óssea não, a perda muscular. Como que foi esse processo de superação? Porque, olha, eu te admiro, de verdade, você não deve ter sido fácil, né? Então, eu imagino, eu estava até conversando com a minha prima teve um problema de saúde, ela teve um problema cardíaco, é uma médica, hoje ela mora nos Estados Unidos, ela não consegue nem levantar da cama, e aí ela não consegue trabalhar. Ela começou ela falou que ela teve que ter muita resiliência para aprender outra profissão, hoje ela é pintora. Nossa, porque a eu vi única, que você viu que eu postei? Uhum. E você teve que ter muita resiliência também, né? Essa adaptação. A primeira, assim, vou Superação brincar. também, Assim que eu acordei do coma, eu falei, meu Deus. Na hora que vieram falar o que aconteceu, eu não sabia de nada, né? Aí, foi assim, saindo do hospital, fiquei 1 mês em coma, 2 meses no hospital, beleza, recuperação ali. Mas o que mais me preocupava eu falo pra você, um acidente grave, acho que morrer ou viver, beleza. O difícil é viver com sequela. Uhum. Aí é difícil. Aí foi quando eu falei, tá, não tô enxergando bem, o que eu faço? Aí, porque isso foi a minha primeira coisa, né? Que eu abri o olho já... E foi difícil, porque assim que eu acordei do coma, eu pedi pra ir num banheiro. Primeira coisa. Aí eles me pegaram na cama, eu tava andando bem mal, tudo quebrado, as costas e a perna. Aí eu fui e olhei, a hora que eles me deixaram no banheiro, a primeira coisa que eu fiz é olhar pro espelho. Mas não pela estética, mas eu olhei ali e... O que tinha acontecido? Eu olhei ali, eu tava muito magro, o pescoço tava fino, tudo... E eu olhava assim e passou 10 minutos, 15 minutos, eu olhava para aquele espelho e eu falei, não é esse Rodrigo que lutei para chegar, não é. Aquilo ali para mim foi muito chocante. E passou uns 25 minutos, quando eu olhei para trás, os enfermeiros estavam um pouco emocionados, porque viu que eu tava ali. Foi a primeira vez que você se viu. E eu não conseguia tirar o olho do espelho, porque eu falava, não lutei para chegar nisso. E aí eles me tiraram e sedaram de novo, porque eu fiquei muito emocionado ali. Foi diferente, foi bem impactante pra mim aquele olhar no espelho. Tô contando pra você e eu tô lembrando como se fosse ontem. E aí comecei a luta. E foi muito difícil. Foi assim, algo... o difícil é isso que eu falo, a consequência, a sequela. A sequela. E ali eu fui pra casa... E você tirar força pra superar tudo isso, eu fui pra casa sozinho, ali. E eu passei uma semana ali... magrinho, sem enxergar, andando mal. Falei, Deus, por que você não me levou? Eu não tava aguentando. Falei, Deus, por que você não me levou? Por que você não deixou eu ir embora? Pra viver assim? Aí passou 2, 3 dias, 4 dias, eu falei, e os outros só falaram uma coisa. Quando eu saí, só não bate a cabeça. Não pode de jeito nenhum. Aí eu falei, tá bom. Aí passou 4, 5 dias, eu falei, tá, eu tô acordando, outro dia Deus não vai me levar daqui. Eu sozinho, porque eu não tenho família e tal, eu fui sozinho pra casa ali. Aí eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou pegar a bike, que eu andava, eu amava andar de bicicleta. Você não podia bater a cabeça, você foi andar de bicicleta? Não, aí o que eu fiz? Eu amava bike, amava andar de bicicleta. O que eu fiz? Eu fui pra um lugar, São José dos Campos, eu fui pra um lugar, eu amava ir, que é um Urbanovo, bairro, que é um lugar que eu sempre sonhei que eu queria ter casa um dia. E ali, porque ali é um lugar maravilhoso, lindo. E o pôr do sol ali sempre foi bonito. E uma vez, eu saí 4 horas da tarde, falei, o que tiver acontecer, pelo menos já vou embora de vez. Eu já tava revoltado. Aquela semana que eu saí do hospital. Peguei a bike, magrinho, mal conseguia pedalar, mas fui. Sozinho. Fui. Eu cheguei no Urbanova, era umas 5 da tarde. E aí eu falei... Aí eu comecei a descer. Aí eu vi o pôr do sol.
lá no fundo. Mas, assim, eu não tava chegando bem, mas eu vi aquele raio no meu rosto. E aquele vento na minha cara, eu falei, cara, eu tô vivo. Não sei, aquele negócio, foi impressionante aquilo lá. Aquela sensação, aquela sensação, Parece que foi uma mensagem de Deus. Foi uma coisa assim... Libertadora. Aquilo ali, eu falei assim, aquele vento, eu até fechava o olho e vi o sol um pouco. Falei, eu vou lutar. Falei assim, eu vou lutar. Porque eu senti vida de novo. Naquele momento eu senti vida de novo. Cheguei perto da minha casa, caí, mas não bati a cabeça. Ai, machuquei a perna. Nossa, machuquei a perna, o cotovelo. Mas eu passei a lutar. E ali, na época, não sentia gosto de comida ainda. Cara, precisava comer, não sei. Então imagina a luta de mal conseguir andar, não enxergar e não sentir sabor de comida. Você tá doido. Eu falei assim, que isso? Visitou inferno e vida. Aí... Tô pagando meus pecados aqui, aí né? Passei a lutar. Passei a comer o que vinha. Falei, vou engordar. Passei a ir pra academia, pro pezinho pequeno, lá pra comecei a ir lá em São José. E eu falei, quero trabalhar. Dane-se. Com a vozinha fininha. Aí fui, passou um mês, depois que eu voltei pra casa, fui pro Rock in Rio pela Globo. Trabalhei, me colocaram lente no olho. Falei, tô enxergando mais ou menos, tá indo. Pra enxergar com a lente? Com a lente, eu passei a ver um pouco mais normal. Hoje você tem alguma sequela Não, nos aconteceu olhos? na época. Aí, depois disso, depois do Rock in Rio, passei o neurooftalmologista, né, que liga o cérebro aos olhos. Aí passamos a estudar, eles estudarem os exames. O olho tá em perfeito estado, tanto o esquerdo quanto o direito. O problema é a ligação do cérebro. E esse olho aqui, metade dele embaçou. Aí esse daqui triplicou o grau. Então, ele falou, vamos fazer a cirurgia desse dos olhos, bem que chega na metade. Melhorar. Aí você não precisa nem usar lente, mas você vai se acostumar. Eu falei, doutor, eu vou acostumar com isso? Ele falou, você vai acostumar. O cérebro é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Aí eu falei assim, aí ele falou assim, você vai ter que aceitar que isso ele não volta. Aceita, e aí a gente faz a cirurgia. Aí fez e tal, era um pouco pra aceitar isso pro resto da vida, porque parecia que não ia voltar mais. Ali foi difícil. Mas ali eu comecei e falei, dane-se, então vamos assim, vamos chegando de jeito, mas eu vou vivendo. Passei a trabalhar, passei a comer, passei a malhar, já passei tudo. Já até esqueceu, já acostumou. E aí uma coisa que eu falo, o desafio é transformador. Falo para as pessoas, não foge de desafio. O desafio transforma. Mental, psicologicamente, fisicamente, transforma. Não foge de desafio. Eu falava assim uma bela pessoas, mensagem isso. Não, mesmo, falava para as pessoas, não importa o tamanho do seu gigante. Porque todo mundo é gigante aqui. Talvez o gigante dela, para mim, é pouco, pro seu é grande. Então a gente não sabe. Cada um tem o seu gigante. Mas uma coisa que eu falo para as pessoas, não foge. Ele é grande, mas você tem força para lutar. Mas luta. Não foge. Que a sua luta foi boa, parabéns, viu? E aí foi uma luta. A luta psicológica foi mais difícil. Mas eu acho isso fantástico, porque muitas vezes, né, eu acho que a gente hiperdimensiona aquilo que a gente está vivendo, né? E lógico que cada um tem uma percepção, né, Rodrigo, da sua dor, né? Então, acho que pra gente, né, eu falo assim, conversar com ele é algo que te motiva, né? Muito, assim, né? A gente tem oportunidade, porque as consultas foram demoradas, né? O Rodrigo é muito pra cima, adora ouvir música. Toda vez eu esqueço de ligar o rádio, ele fala, posso ligar o rádio? Posso ligar? Você não consegue ficar sem uma musiquinha? E ele é uma pessoa realmente muito pra cima. E ele, eu acho que ele não tem dimensão, eu acho que agora ele tá começando a ter. Mas assim, eu comecei a acompanhar o Rodrigo mesmo antes de conhecê-lo como paciente, né? Foi uma coisa muito engraçada, porque quando eu via... Eu comecei a assistir o Big Brother por conta do Rodrigo, né? Que tinha ido com o Bruno lá no consultório, o Bruno Carpe, né? E aí a gente comecei assim... E eu tinha uma vontade... Assim, eu botei o nome dele no grupo de oração, eu não conhecia ele. E eu comecei a ver nas redes sociais o quanto ele mobilizou a fé das pessoas. E ele é uma pessoa que, quando você conversa, tem muita fé. E eu tenho certeza que isso ajudou ele. Eu conheci você pessoalmente num evento. Aí você fez aquela entrevista, nossa, tocou muito aquela... A sua história que você contou. Além da simpatia, né? Você tirou foto com todo mundo, com um sorrisão no rosto, né? De boa. O que eu falo, assim, hoje em dia, cara... A gente é muito abençoado para acordar. Enxergando, andando.
isso essa bênção é todos os dias. Só que eu esqueci. Mas na a gente época, não valoriza, né? Não. Aí, por exemplo, Rodrigo, algumas pessoas perguntavam qual é o seu sonho? É o que você faz todo dia, enxergar. Isso é meu sonho. É voltar a enxergar 100%. Hoje você tem quantos por cento Ah, recuperou? Assim, que eu já acostumei, né? Mas assim, é difícil aqui, ó, por visão exemplo, periférica, por né? cima, frontal, frontal, e longe eu tenho mais um pouco de dificuldade. Mas eu falo para as pessoas que o que você faz todos os dias talvez é o sonho. Eu ouvi isso a Laís Souza, que é maravilhosa, que outras pessoas falam. Eu perguntei pra Laís assim, uma hora assim, né? Não falei de sonho, eu falei, Laís, o que você deseja e tal? Porque até meio assim de perguntar, ela falou: sabe o que eu desejo? É tirar esse cabelo que tá no meu olho agora. Você pode tirar pra mim? Era isso. Olha só. É muito forte. Eu fui lá, tirei lá pra ela, pus o cabelo. É o sonho dela. É aquilo ali. É o que você pode fazer agora. Tirar Rodrigo, o cabelo, mexer o cabelo. Eu não usava óculos. Aí, eu não sei se foi por causa da profissão, né? E aí, agora tô com um grau super forte. E o meu maior desejo é que esse grau não aumente mais pra eu não perder a visão. Porque eu não consigo, tipo... Né, eu não sei o que fazer, porque é pela idade, né? Eu não sei quando vai parar de aumentar esse bendito desse grau. Assim, aproveita a vida. Aproveita mesmo. Tem que aproveitar. Aproveita com sua família, com seus filhos. É um sei lá, sopro, viajando. Né? Não, tipo assim, eu vivia muito de futuro. Eu quero ser daqui 5 anos isso, daqui 10 anos eu quero guardar isso. Eu vivia muito de futuro. Agora você vive hoje. Você não vai chutar o futuro. É óbvio que você vai ter algum plano, mas não joga 100% da sua vida no futuro. Desfrute de hoje. O seu dinheiro, desfrute de hoje. Se você trabalha pra isso... Você não sabe se amanhã você tá aqui, né? Eu ia deixar pra quem? Eu deixo pra quem? Mas eu acho isso muito legal. Eu concordo muito, sim. Porque é lógico que a gente não vai ser inconsequente de não pensar, né? Sim. Mas muitas coisas a gente também fica tão atolado com eu preciso ganhar, eu preciso obter, que você deixa de viver aquele momento, né? Porque ele passa, né? Porque assim, não é nem só, amanhã ele já passou, né? E aí, às vezes você não viveu aquilo ali porque você estava tão preocupado com uma besteira, Mas né? eu tenho a sensação, não sei se é porque eu tô mais velha, que as coisas estão acontecendo muito rápido, né? Era diferente quando eu era jovem, talvez eu fosse inconsequente, mas agora parece que eu já tô com meio século. Falei, como passou tão rápido, eu não percebi, não é? Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa. Antes de você entrar no Big Brother, você fala uma frase que já é de você, né? Não sei se você lembra. A frase é sua. Acordo para dar certo, não tem opção de dar errado. Eu falei isso na entrevista com o Boninho. O Boninho, na época, eu fiz várias etapas, mas aí a última, na época, foi no Rio de Janeiro. Aí ele tava no meio, assim, vários diretores da Globo, assim, o Dourado, que é o comando do Big Brother, tava todo mundo ali. Aí é uma coisa que tinha comigo, tá? Na vida mesmo. Você já tem aí isso, ele, né? Ele falou assim, por que você quer entrar no Big Brother? Eu falei, eu preciso do dinheiro. Aí ele falou assim, mas... há muita gente que entra, dá errado. Eu falei assim, Boninho, tem uma coisa comigo. Eu não saio de casa pra dar errado. Eu tenho que dar certo. Eu não tenho outra opção. Aí, tipo assim, ele entendeu um pouquinho aquilo ali. E ali que eu saí da salinha, eu tinha sentido que eu ia entrar. Não por causa dessa frase, acho que foi um contexto grande, mas assim, isso foi realmente real, tá? Mas é que essa frase, como você tava falando tudo de superação, e você falou essa frase, olha, inconsciente você já fazia isso, né? Não, porque a minha vida, o acidente realmente foi muito difícil, mas teve várias etapas na minha vida que foi difícil. Não foi fácil, não. Nossa Senhora. Tá falando... Você já morou fora também, Morei fora, pegar pra faculdade antes em São José, pegava 2 anos pra ir, 2 anos pra voltar. Era estagiário, ganhava R$500 por mês. Quando meu pai me expulsou de casa, com 18 anos, eu pagava aluguel um mês, outro mês eu pagava faculdade. Um mês o aluguel, me cobrava o aluguel, eu tava pagando um aluguel. Então era... E foi louco, foi forte. Você viu como ser resiliente, né? Não, foi... A vida inteira, né? Mas é que louco, a vida me ensinou. Te treinou. A ser e aí, o processo, eu falo pras pessoas... A vitória, você conquistar, é maravilhoso, é gostoso, mas não é melhor que o processo. Curta o processo. Você fala, foi eu que fiz, eu passei por isso, ninguém me deu. Quando eu falo que o desafio é transformador... A gente veio conversando isso. É o processo. O processo, desfruta do processo. Ele seja difícil, ele vai ser, e processo fácil, ninguém transforma porra nenhuma. Agora, quando é difícil, ele transforma você. Então, curta o processo. A vitória é gostoso, mas passa rapidinho. O processo não.
É igual quando você tá preparando uma festa, né? Sim. O processo de preparar essa festa, ele é muito mais gostoso, porque a festa passa muito rápido, né? O processo é gostoso. E como que foi como que você conseguiu, como que você chegou no Big Brother, né? Porque você trabalhava no mundo corporativo, não era artista, ou era? Não. Já não? Não, quem dera. Nem sonhava ser artista? Não. Nunca tinha passado pela sua cabeça? A vida... Ou quando você fez a inscrição... Não, o que acontecia? Como eu sempre fui, o negócio de ser sozinho também ajudou a pensar. Então, Preciso assim, de dinheiro. Fui morar fora, fiz pós-graduação em marketing, voltei, passei a trabalhar no mundo corporativo. E assim, eu gostava muito de sair na noite. Então, como eu morava em São José, vinha muito todo final de semana pra casa de amigo, dormia na sala dos meus amigos e Só saía. pra vir pra São Paulo, né? Aí as festinhas eu dividia, sei lá, em 2 vezes no cartão. Mas eu vinha, eu adorava aquela vida aqui de São Paulo. Aí eu pensava assim, pô, a vida que eu queria ter, de viajar, de curtir, de ir pra Europa, de ir pras festas, de morar em São Paulo, puta, eu tenho que ganhar isso. Eu passei, cara, eu tenho que daqui 25 anos estar no cargo. Meu, eu tô ferrado, aí eu vou estar velho. Vai demorar. Vai demorar. Mas eu sou um cara muito de planejar. Eu sempre vou olhar, estudar antes do que eu vou fazer. Então, eu comecei a olhar na época. Eu falei assim, Mega Sena eu não vou ganhar, porque é muito difícil. Você não joga, assim, né? Aí eu comecei a estudar o que seria mais assim, pra eu dar um passo largo na minha vida. Aí eu passei a ver o Big Brother, as pessoas... Desse de 2020 pra cá, antes era uma porcaria, mas a de 2020 pra cá, eu passei a ver as pessoas que entravam anonimamente... Saiu com alguma repercussão, as pessoas trabalhavam, e aí ganhavam... Eu comecei a estudar no Google lá, que era legal. Mesmo que não ganhasse, E como eu acredito muito em mim, falei assim, não vou ser mais um. Pelo menos isso. Se eu pelo menos entrar na casa, não importa se eu sair na primeira semana ou na final. Já vai ter evidência, né? Eu vou sair bem. Aí aconteceu. Aí passei a estudar. Aí é muito difícil escrever, porque você entra na internet já tá encerrado. Eu entrava assim, não dava. Aí abriu, aí uma madrugada eu não conseguia dormir. 4 horas da manhã acordei, aí tava aberto pra São Paulo. Nossa, foi sorte. Aí me inscrevi 70 perguntas. Escrevi, tal, mandei o vídeo. Isso foi tipo março, abril, foi. 1º de outubro, me liga. Oi, Rodrigo, aqui da Rede Globo, do Big Brother, tal. Você achou que era trote? Não, na hora... Porque você tinha contado 21. Pra alguém, você fez segredo disso? Não, tipo, eu esqueci, falei, não vai me chamar, né? Você nunca pensa. Aí foi, e veio 21, aqui, ó, você não respondeu o e-mail. Eu nem tinha visto o e-mail deles. Uma semana, você pode responder agora, que a primeira entrevista era uma quinta-feira. Né? Primeira entrevista era segunda-feira. Você pode fazer? Eu falei, óbvio, pode fazer. Aí começou, etapa por etapa, só que eu passava a estudar. Eu estudava, tipo assim, todos que saíam e falavam como era o processo. No Google tem, no YouTube tem. Você foi estudar Todos. Mandei os participantes dos antigos. Todos. Aquele processo meu, como que era? Fui vendo. Falei, cara... Você não entrou... Tanto que eu cheguei na cadeira, eu tava extremamente preparado. Ali, porque... E é um desafio também ficar lá dentro, né? Porque no assim, começo, todo mundo consegue fingir, mas tem uma hora que não dá, né? A verdade aparece, É uma coisa que eu falo pra você. Se você quer muito... Estuda, se dedica. Pô, o Rodrigo não deu certo de entrar, mas eu me dediquei, porque eu queria muito aquilo ali. Você entendeu o jogo. Isso, eu quero muito. Você queria entender o jogo pra... Eu falo assim, eu quero ser, por exemplo, eu quero ser dentista igual a Gabi. Cara, você quer muito? Estuda. Conversa, troca ideia. Gabi, como você fez isso? Pra onde você foi? Como seus pacientes? Estuda. Eu tenho admiração pelo próximo e não inveja. Quando eu tenho admiração, eu vou e estudo. Por exemplo, um cara que eu tenho muita admiração. Era ator, hoje é gigante como apresentador, Rodrigo Faro. Sim. Trilhardário e tal, família. Ele dança, canta, atua. Eu tava no aniversário dele agora, dia 19. E um querido, né? E aí eu sempre converso, eu colava nele, e ele passou a falar de fonoaudiólogo, tal. Os porque, meus assim, filhos são artistas, né? Sim. E eles faziam parte, agora eles estão morando em Portugal. Dos jurados. E o Rodrigo, o Rodrigo Fara que apresenta, né? Falou que é uma simpatia. Ele é muito simpático. Mas eu sempre faço isso. Eu sou um cara que admira o próximo, mas eu vou e colo no próximo. Você tem que aprender a cantar também. Você vê que ele canta, dança? Porque assim, o outro sempre vai ensinar a gente. Ele... Seja humilde de aprender. Você nunca vai ser autossuficiente na sua vida. Você precisa de outras pessoas. Com certeza. Um pouco, assim... O trabalho em equipe é gratificante, né? A gente não faz nada sozinho, né? Nada sozinho. Por exemplo, venho aqui, troquei 10 minutos de palavra, aprendo alguma coisa. Sim. Eu venho com a Gabi lá, eu tiro alguma coisa.
Sempre todo mundo tem uma lição para me dar. Verdade. Eu sempre sou aberto de aprender, porque isso me faz crescer. É isso que faz crescer. São feedbacks das pessoas. Eu acho que é a humildade. Também. Porque essa é uma característica. Outro dia eu estava ouvindo que muitas pessoas confundem ser humilde com ser humilhado. Exato. Né? E não você se colocar, ou de se vitimizar. Mas é de ter a humildade de. Ter humildade, eu estava lendo o significado, é reconhecer a grandiosidade do outro. E é muito difícil, a gente veio falando isso, de encontrar pessoas que reconhecem isso e que se espelham nisso. Então, eu acho que o Rodrigo não é só dessa determinação, eu acho que ele tem essa grande capacidade de reconhecer, sabe? E querer, e almejar chegar lá. Eu acho isso muito, muito, muito legal. E essa humildade de saber, de analisar que cada pessoa pode te ensinar alguma coisa, né? Mesmo a não mais importa simples quem seja. Que seja, cada um tem uma experiência de vida, né? Alguém vai te ensinar. Sempre vai te ensinar. Assim, não verdade. importa a sua idade, não importa se é a pessoa mais velha ou mais nova, se a pessoa menor ou grande, vai te ensinar. Mas é isso que a gente vive todo dia, né? Eu sinto isso no consultório, porque apesar da nossa profissão ser muito solitária, a gente fala, nossa, eu sou muito a minha caixinha, minha coisa. Pessoal de casa, do consultório para casa, mas a né? gente lida com pessoas todo dia. Todo dia. E todo dia essas pessoas não estão ali por acaso. Os pacientes que estão na nossa cadeira, eles estão ali para uma troca, né? Não só e o de dentista, um serviço. além de dentista, ele é um pouco de psicólogo, terapeuta, né? De terapeuta. Mas assim, vocês, talvez, não sei, vocês não têm noção da transformação na vida da pessoa. Pelo sorriso. Mas pelo sorriso, é lindo aquilo. É estético, legal. Sim. Mas o que mexe com a autoestima da pessoa... O sorriso mexe, verdade. É a falta de autoestima, vai trazendo ansiedade, vai trazendo a falta de fome, traz a depressão, porque a baixa autoconfiança vai muito do que vocês fazem ali do dia a dia, quando vocês conversam, quando vocês auxiliam, porque vocês são psicólogos também, eu sei, no consultório ali. Vocês não têm noção de quanto vocês impactam a vida das pessoas ali. A gente está aprendendo agora com esse podcast, né? Aprendendo muito. Também porque muito. É uma responsabilidade, né? O Rodrigo sabe, o dia que a gente foi fazer, ele tava de boa lá, tranquilo, olhando o celular. Eu suava, chegou uma hora, eu cheguei. Será que ele vai gostar? Ela mandou pra mim. Ela, o que você acha, Cá? Eu falei pra minha secretária, eu falei, Márcia, eu fui na sala de espera. Eu preciso tirar a blusa de baixo, porque eu suava. Depois ela mandou a sua foto. Olha que eu fiz, como ficou. Eu falei, tá lindo, Gabi. O importante é o Rodrigo gostar também, mas tava maravilhoso. Mas vou falar, ela não quis me atender, tá? Ela não queria te atender? Depois ela... Eu não sabia que era ele. Não, mas não foi por causa disso, não. Ela ficou te enrolando pra marcar consulta também, que ela tá enrolando comigo? Mensagem depois, eu vou ver lá e tal, você continuar comigo. Doutor, então tchau. Tá fazendo de difícil. Tá querendo ser difícil. Valorizando o passe. Não, é que eu falei pra ele, nossa, Rodrigo, foi um presente, mas assim, meu maior presente, assim, eu já tinha, quando eu conheci o Rodrigo, que ele foi lá e a gente nem sabia, e ele tinha acabado de começar a trabalhar, a gente ficou muito admirado mesmo pela simpatia, pela beleza, lógico, né, que é uma pessoa sensacional. Para mim, quando ele foi no meu consultório, eu falei, parecia que aquilo era mentira. Eu brinquei, eu mandei pra ele, eu falei, Rodrigo, eu posso postar isso daqui? Porque para mim parecia um sonho, né? Eu falava, não, acho que não é verdade. Até hoje, né, eu falo para eles, eu falei, será que é verdade tudo isso que tá acontecendo? Mas mais de verdade, não pela fama, mas pelo que ele pela pessoa. A pessoa que é uma ele simpatia. É muito mesmo, muito. Pelo pouco que eu gosto assim, infelizmente, eu não fui abençoado com família, mas eu gosto muito de pessoas de boa energia, de bom coração. Isso pra mim você sabe impacta, analisar bem. Eu quero ficar perto, eu quero conversar, eu quero... Por exemplo, dar exemplo, assim, a vida com a Gina tá muito difícil, até porque eu vou gravar o segunda temporada agora, tá foda. A doutora me chamou, eu desmarco tudo pra colocar, porque eu gosto muito da pessoa dela. Tipo, não é uma coisa, eu quero fazer isso porque... Não é, porque é por causa dela. Eu ganho, não sei, eu ganho a amizade dela. Aí, é isso que moral, não, mas isso faz diferença pra mim. Tem pessoas... qual foi o Renato, que é o irmão da Rafa Tuma, que faz os desenhos do Big Brother, que ela tá muito famosa. O irmão dela faz conteúdo pra mim. Ele de Ribeirão. Veio de Ribeirão. Ele vai dar uma palestra hoje na PepsiCo, mas ele
Ele veio ontem, casado, tal, vem ontem, cedo, pô, ficamos o dia inteiro gravando conteúdo. O cara é um cara maravilhoso, fantástico. Bicho, e essas pessoas... Te contagiam, Não, né? essas pessoas me arrepiam, essas pessoas, assim, mexem comigo. É uma coisa assim, cara... Porque são sinceras, né? Não, eu preciso não fazer alguma coisa. Não é dinheiro, gente. É tipo... Eu sei, É fazer algo que a pessoa seja reconhecida tá pelo valor que ela tem. É. Eu gosto que ela seja reconhecida. Por exemplo, ela é uma excelente dentista. Eu quero que reconheçam ela. Eu tenho um prazer. Não quero, né? Nunca vou... Igual o Renato, igual o Gustavo, que é meu videomaker. Precisa ser reconhecido. Gente, bons profissionais, bom coração. Você gosta de divulgar essas pessoas que você gosta. Óbvio que eu divulgo. Bons profissionais, eu Não, amo. no aniversário dele, quando eu recebi... Você mandou uma mensagem, Quando, né? mas eu recebi uma mensagem do Rajadão, né? Pedindo pra gravar um vídeo. Daí, no fim, eu até mandei 2, porque eu achei que tava ruim. E eles puseram os 2. E foi engraçado, porque pra gente é extremamente, lógico, gratificante, né? E eu falo assim, é engraçado porque a gente tá ali perto, morando perto, né? E realmente eu acho que esse sentimento de participação, porque todo mundo da minha família se interessa por ele. E aí é como se ele se tornasse uma parte mesmo da nossa família, né? Porque tem muitos pacientes que eles se tornam... Porque o consultório a extensão da nossa casa. Ali eu passo a maior parte do meu dia... A gente fica mais tempo, né, dentro do consultório do que em então, casa, ali tem que ser um ambiente bom, legal, né? E é bom mesmo, tá? Você fala de energia, dessas coisas. E no Big Brother, né? Que tinha vários tipos de pessoa. Como que é lidar com esses desafios ali dentro da casa, confinado? Então, eu entrei muito com a cabeça da época de Preparado. CLT, de comercialmente querer aquele dinheiro. Então, assim, mesmo que eu brigasse com as pessoas, não era pessoal. Era porque, pra mim, ali eu fico com a cabeça muito profissional. Sai uns arranca-rabo lá, né? Não, mas em todas as edições sai, né? É que eu entrei muito com a cabeça profissional pra jogar. Pra ganhar 1,5 milhão pra mim, valia muito. Então, Lógico. assim... E aí eu fazia o jogo, mas não é porque eu não gostava da pessoa, é porque era o jogo. Era o jogo. E assim, e aí foi até ansioso. Hoje, pensando, seria menos ansioso. Se você voltasse atrás, o que você faria que você diferente? mudaria? Mas eu aprendi uma coisa. Ir pra final, ganhar, pô, legal. Mas não é isso. É como você sai do BBB. Sim. Isso é o mais importante. Eu falo isso a tua imagem, né? Falei até com o Tadeu Schmidt, encontrei no Rio agora, encontrei no show do Alok, encontrei o Tadeu, cara, uma gracinha, ele, a família dele. E aí ele falou, pô, ele brincou, queria que você te faz mais. Eu falei pra ele isso, falei, Tadeu, mas eu aprendi como você sai do BBB. Aí ele falou, cara, foi a primeira vez que eu escutei isso e faz sentido. Eu falei, é como você sai do BBB. Não é você não sai queimado, final, né? Não, mas é final e tal, mas é como você sai, depois como você leva a tua vida. É porque às vezes a pessoa ganha o maior prêmio, mas depois é esquecido, né? Então. É verdade. E quem o maior... e às vezes você sai dignamente, né? Dentro das suas convicções, não prejudicando ninguém, e é muito mais lembrado. E você faz sucesso depois que você... Né? Você tá fazendo... tá tendo bastante trabalho. É o que eu falo, trabalho, graças a Deus, mas é o que eu falo... Por exemplo, ainda mais depois do acidente, assim, fui abençoado de sobreviver. Hoje eu falo que eu sou abençoado. Mas eu acredito que essa bênção de alguém, de Deus ter me proporcionado a viver, né, sobreviver, é para abençoar, através da minha vida, outras vidas. Não é para mim. Quando eu fiz o pódio ali, sobre superação, até humanizar famosos, é impressionante quantos relatos das pessoas assistindo pelo menos um take de 1 minuto, escuta aquilo ali e transforma, impacta a vida das pessoas. Só vou explicar aqui. Pessoal, o Rodrigo tem um podcast? Não, podcast. É um podcast. Café com Mousse. Fala um pouquinho do café pra gente. Vai mudar o nome, mas eu não posso falar. Não pode falar? É surpresa? E como que foram 10 entrevistas, foi a minha primeira vez, então... Foi diferente pra mim, mas foi impactante. Foi impactante porque, assim, realmente era um bate-papo, não era entrevista, né? Então... Você tá entrevistando outros artistas, na verdade, é conversa, né? Assim que nem a gente. É conversa. Hoje, que tá indo... Sai na mídia, sai muita coisa legal, o quanto de pessoas são transformadas por um relato. Por algum motivo. Por algum motivo. Porque eu acho, né, Rodrigo, não sei, que, assim, principalmente com as redes sociais...
a impressão que as pessoas têm, eu acho que isso, né? A gente começa a ouvir a quantidade de pessoas com ansiedade patológica. Ansiedade todo mundo tem, né? Eu acho que ser ansioso, não tem quem não seja, né? Faz parte. Agora, principalmente em São Paulo, né? A ansiedade patológica, ela é muito ruim, ela atrapalha você caminhar, né? E eu acho que com as redes sociais, a gente fica assim, será que sou só eu? Você se sente muito sozinho, será que sou eu que sinto isso? Então, trazer isso, então, eu acho que esse bate-papo de verdade, né? Eu acho que mostrando quem você é, que todo mundo tem alguma parte da sua vida que tem alguma coisa para superar, né? Uma necessidade. Acho assim, a dor conecta, a superação mais ainda. Entendeu? Mas nas redes sociais impacta mais quando tem algum BO, né? Se alguma, né? Pode ver, quando a gente posta alguma coisa, pelo menos a gente, que é pouquinho, né? Você posta alguma notícia triste, tem um monte de curtida. Quando você tá fazendo coisas... Mas é do ser humano, legais, né? É do aí ser humano. tem 2, 3. É do ser humano. É o ser humano... Eu tô exemplificando, né? Assim, por exemplo, eu vejo muito nesse mundo hoje, cara, muita gente influencia mal. Sim. Influencia mal. Ali nas redes sociais, influencia. Gente grande. E por dinheiro, né? Porque um monte de matéria paga, às vezes nem gosta daquele produto. Então, assim, eu falo para as pessoas, preste atenção quem influencia você. Mas sabe o que eu vejo? Uma coisa, quando eu conheci um professor de inglês, quando eu estava escrevendo minha tese, que foi um anjo na minha vida, assim, porque eu precisava de uma ajuda na parte do inglês e ele é americano, né? E aí, ele me falou uma coisa que, principalmente até por conta da nossa linguagem, da nossa língua, ela não é clara, ela não é objetiva, né? E ele falou, você sabe qual é a grande diferença do brasileiro pro americano? É que o brasileiro, ele quer sempre ser o melhor. E o americano faz o melhor que ele pode. E quando você quer ser o melhor, muitas vezes você não pensa que você está passando por cima de alguém, pessoas. É verdade. Mas quando você deseja fazer o melhor que você pode, não importa. Não importa o outro. Importa você. E eu acho que é isso que você consegue fazer com maestria. Porque você está sempre fazendo o melhor que você pode. E o melhor que você pode é ajudar pessoas. Então, não tem como a pessoa não crescer muito, né? Não tem inveja, né, dos outros e é o que você falou, né? Não tem aquela história, eu gostei daquele cara, não, ele se espelha, né? Ele fala, eu quero chegar lá. Com admiração, não com um olhar... É uma coisa que eu sempre falo, a vida é como as ondas. Surfar ou se afogar, você decide. É isso aí. Verdade. Você decide. O que você decide? O ambiente é o mesmo, né? Você tá dando várias mensagens, várias frases aqui de... Mas é fato, você decide. Surfar ou se afogar, o que você decide? Tá na sua mão. Ou ficar se lamentando, né, também. Vai se afogar. Vai se afogar. Ficar só se lamentando com a vida, né? É verdade. E agora... Agora fugiu, gente. Corta. Deixa eu falar. Que hora são, Gaminha? Ali, ó, tem 50, 47. Que hora você tem tanta coisa e... Peraí, não, tá Deixa eu ver se tem mais alguma tranquilo. coisinha. César. Produção. Cadê produção? Dá? Então tá bom. Tá legal. Tá bom. A gente já falou da sua saúde, da recuperação da saúde, né? Sim. Do BBB. E aí? Claro. Então, Rodrigo, e agora quais são os seus planos para o futuro? Você tá com café com mousse? O que mais você tá? Agora a gente vai contar? Dá para dar um spoiler pra gente? A gente vai começar agora a gravação da segunda temporada com 10 grandes convidados, que também não vou soltar ainda. Mas quais foram os primeiros convidados? Primeiro, assim, teve quem você já entrevistou? O Thiago Ventura, que é gigantesco, o Gianecchini, Mayra Card, Arthur, Laís Souza, Paula Antonini, que tá fazendo a Netflix lá, aquela Boate Kiss, que ela faz a principal lá. Foi muito legal. E assim, agora os 10... Cada um contando algum assunto uma história de superação. Por exemplo, uma pessoa que... Cara, você passa 10 minutos conversando, é impressionante. A Paula Antonini. Ela não perdeu uma perna, né?
Hoje a atriz, ela tem uma energia, um jeito, assim, que você fala, essa mulher não tem problema. Porque é muito como ela leva a vida. Né? É impressionante. Então, assim, tem gente ali que é 10 minutos que você fala do meu transformador. É impressionante, impressionante. E agora vai vir outros 10 convidados. Agora a gente... Você não pode falar, a gente vai ter que assistir. Mas a gente vai ter superação, mas a gente vai trazer muitos problemas sociais, como a homofobia, o racismo. Acho que vai ter muito dessas pautas ali. Aí a superação dessas pessoas com isso daí. Então, eu acho que é muito legal ser contado para as pessoas como que elas superaram para chegar onde chegaram. A ideia desse podcast é sua? Uma ideia assim, sempre tive essa ideia, né, de fazer essa vontade, e aí, né, o presidente vem aqui Mas eu acho que você tem mesmo, eu lembro que um dia a gente estava conversando no consultório e você estava comentando como você viaja muito, né, e, assim, você estava falando sobre a realidade dos brasileiros, né, assim, da pessoa da diferença, por exemplo, de um cara que trabalha... num restaurante servindo aqui, e como você viaja, e como essa pessoa que trabalha num restaurante, quando você viajou para a Grécia, você estava falando, né? Eu estava viajando ali, eram pessoas que não é que estavam ali, que eram pessoas que só poderiam estar lá, que são milionárias. São pessoas trabalhadores comuns, mas que têm o direito de estar ali também, e tem acesso a tudo que todo mundo tem. Diferente daqui, o cara, sei lá, que trabalha no restaurante, quer comprar um iPhone novo, o cara lá, uma semana trabalhando na Austrália, ele comprava. Tinha carro. Você ficou quanto tempo na Austrália? Quase 4 anos. 4 anos, longe. E lá você trabalhou... Eu fui pedreiro, lavar louça, fui Nossa, você tem muita história, faxineiro, fui tudo. Quando a gente vai morar fora, faz de tudo, né? Tudo. Pra se sobreviver. Mas também com aquele paraíso, né? A visão. Mas assim, às vezes, porque trabalhar muito faz dinheiro. E aí, de lá eu viajei o mundo inteiro também. Então, assim, é o acesso que você tem. Você é pedreiro viajando o mundo inteiro. Tipo assim, não comparando, mas... aqui não dá, né? Não, qualquer um de nós... Até porque aqui é muito longe, né? Que ganha, pode até ganhar bem, é difícil. O nosso dinheiro é muito desvalorizado. O nosso dinheiro é muito desvalorizado. É impressionante, assim, quando você sai pra fora. Fui pra Europa agora, 7 vezes mais o euro. Que isso? 6 vezes mais, 7 vezes. Os meus filhos estão morando lá agora, né? Então, minha mãe mora em Portugal, eles estão em Portugal, mas ficaram quase 8 meses na Itália também. E assim, eles estão na Itália, é muito fácil. Pega o trem, já tá... Uma horinha tá na Suíça. A geografia ajuda, né? Mas eu acho que o reconhecimento mesmo do valor do trabalho, não importa qual trabalho seja. Você faz... mas a moeda é mais valorizado, né? Também. As pessoas são valorizadas lá. É caro pra gente, né? Que chega lá, é tudo... Qualquer coisa que façam de trabalho é valorizado. E qual país do mundo você mais gostou nessas viagens aí? De todos? Cara, cada um tem uma Onde você moraria, se não fosse aqui no Brasil? Não largo mais o Brasil. Sou apaixonado pelo país. Assim, o Brasil no mundo não tem pessoas como o Brasil. Não tem. Esquece. Não tem mesmo. Jamais você vai lá, né, mal vão no dentista, tá? Mas nunca você vai ter uma relação de amizade com o dentista. Até porque dentista lá fora é bem mais difícil. Eu jogava futebol na faculdade que eu fazia, pós-graduação. Você fez faculdade lá ou aqui? Fiz pós-graduação. Mas jogava futebol. E todo mundo era australiano, o mundo inteiro lá jogava comigo. Nunca ninguém chamou pra tomar uma cerveja. Nunca. Ou ir na casa mas fazer aí jamais. Você tinha grupos de brasileiros. Os brasileiros. Os brasileiros que são eles demais. se juntam, né? Meu irmão mora nos Estados Unidos há mais de 30, 40 anos. O grupo dele, ele tem, lógico, amigos. Mas porque ele Não, o grupo que é forte são grupos de brasileiros. E seu irmão é americano, né? Então, mas é diferente. O brasileiro é diferente. Então, largar o Brasil com todos os problemas, eu não largo. Eu amo esse país. Viajar é muito bom, mas eu amo esse país, não largaria. Eu acho alguns países são maravilhosos. A Indonésia é muito bom, Tailândia é muito bom. Ai, que lindo. A Grécia foi muito bom, mas a Califórnia também é maravilhoso ali nos Estados Unidos. Então, cada um tem a sua particularidade, que são coisas diferentes um do outro. Mas o Brasil não tem as pessoas... Assim, no mundo eu não vejo as pessoas. Na verdade, pelas pessoas, né? Não, porque a Austrália é maravilhosa também, o Brasil é quente. O Brasil, assim, quente que eu falo, as pessoas são calorosas. Culturalmente é isso. Então, lá na Itália, por exemplo, fui visitar os meus filhos. Se você não fala a língua, o italiano, é complicado o relacionamento, né? Até você conseguir chegar... O brasileiro não, né? Se não falar, se alguém chegar com você e não conseguir, você dá um jeitinho de se comunicar. Você põe no Google, o brasileiro é um povo muito receptivo, né? Já nem conhece, já vai levar para o aeroporto, trazer ao aeroporto, convida para ficar em casa, não é? É bem assim, lá não é.
não é tão bem... E diferente, esse pod que a gente tá montando, diferente do outro, essa é uma equipe minha, legal, montada, 100%. Então, isso é gostoso. Tipo, Tem sua cara. Não, e assim, a galera ali trabalhando, você vê a felicidade, eles sabem por que a gente tá fazendo aquilo, eles entenderam por que a gente tá fazendo aquilo. Que vocês querem levar uma mensagem, né? Aquilo é prazeroso pra mim. E você tá com mais algum trabalho, você falou, na Globo? Não, na verdade não é trabalho, eles estavam treinando a oficina de talentos da Rede Globo, pro apresentador, mas é só realmente um... Você vai ser apresentador da oficina? Não, é tipo uma aula, é um treino. Se um dia sair alguma coisa, beleza. Mas eu uso isso pra mim. A Globo, se um dia vai, beleza, maravilhoso, mas não é pra mim, eu aprendo com aquilo ali. Pô, fui lá no Projac, tava lá a semana, eu fui lá nas gravações de novela, andei lá e tal, mas o que eu aprendo ali é impressionante. Com os coaches, é porque eles nasceram naquele meio. É diferente que eu tô há 1 ano e pouco. Eles ali nasceram. Só faz 1 ano, né? Parece faz tanto tempo. E eles não, eles te dão umas coisas ali que você ouve que eu não vi em lugar Mas nenhum. eles te acolheram, né, Rodrigo? Eles são... A Globo é muito profissional, tá? Não sei como foi vendida aí no Brasil, mas a Globo é muito profissional. Eu entendo isso. São pessoas muito boas que trabalham lá também. Eu acho assim, a Globo ela tem uma visão de acessibilidade para as pessoas. Tipo, aquela luta ali, falei já, né? Mulher, o racismo, homofobia, cara, eu não vejo lugar nenhum. A Globo, você entra lá para almoçar, cara, é a mesma quantidade de pessoas brancas com pessoas negras, então assim... Não tem discriminação. Não tem. A Globo é muito séria. Inclusiva. Né? É inclusiva demais. Então, isso é uma coisa que eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu real. E assim, ela é gigante, mas ela faz a parte dela de as pessoas acessar. Isso é legal. A gente não tem essa... Bom, a visão que a gente tem de fora é só como uma... Espectadora, né? Como espectadora, não de quem... É que as pessoas que não aparecem faz a Globo. Verdade. Bom, então, hoje a gente conclui aqui, né? Rodrigo, muito obrigada. Sem palavras, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente está muito feliz de ter você aqui. É uma honra ter esse bate-papo com você. Eu adorei. Obrigado. Adorei conhecer melhor você, né? Eu também pessoalmente. E é incrível, né? Cada mensagem que você deu aqui, super valiosa. Também. Que a gente vai levar para a vida. É um exemplo de vida, de superação, de resiliência, né? Para as pessoas não perderem qual que foi a sua mensagem mesmo, que você falou agora. A vida como as ondas. Surfar ou se afogar, você decide. Né? Então, muito obrigado. A gente pede que vocês que gostaram do nosso conteúdo curtam, compartilhem. E, se Deus quiser, em breve estamos aqui com mais um convidado. E se o Rodrigo aceitar, nós teremos mais um dia aqui com ele. Obrigada, Rodrigo. Eu volto, hein? E se vocês quiserem deixar alguma pergunta... né, se inscrevam no nosso canal e deixem as perguntas aqui no comentário pra gente. Obrigada, viu? Obrigada, Rodrigo. Rodrigo. Ai, você é maravilhoso.